colocar isso aqui para eu não ter que curvar muito o pescoço. Mas dentre várias questões que nós poderíamos trazer para este momento, nós sabemos que a centralidade deste momento, a centralidade da nossa vida, né? Mas de uma maneira tão especial, a gente lembra do Senhor Jesus na sua obra em específico, né? Mas eu não sei se os irmãos observam, principalmente os mais velhos, que quando a gente fala em termos de contemplação, como é que é difícil da gente fazer isso hoje, né? Você pega o dicionário para olhar o que é contemplação, aí lá vai estar dizendo, você focar em alguma coisa, é você parar para observar e meditar a respeito daquilo, né, do objeto de contemplação. Né? E aí nós podemos desenvolver, então, várias coisas, né? Mas quando eu olho para aqueles que caminham comigo, né, não vou falar que são os meus filhos. Né? Os meus filhos são diferentes dos filhos de todo mundo. Né? Mas eu vejo essa dificuldade de contemplar. Então, às vezes, quando a gente vai para algum lugar e tem um cenário, né, natural, assim, diferente, né, falou assim, olha, né, que fantástico, né, como que Deus criou todas as coisas. Não é mesmo. Mas próximo, né, não é assim? E a gente mesmo faz dessa maneira também, né? Então, a gente tem dificuldade de nos ater a questões ou a coisas que são maravilhosas, né? E eu não sei, eu acho que os tempos que a gente tem vivido são tempos muito apressados, né? Eu não tenho dúvida, né, que o Senhor se aproxima, os tempos estão se abreviando e as questões estão se acelerando. Então a gente vê toda essa transformação digital que acontece hoje, e principalmente os mais jovens são capturados por isso de uma maneira impressionante, né? De maneira que o que existe quase que não importa, o importa é o que não existe, né? Então, eu acho que eu começo a me atrair mais por uma árvore quadrada que está desenhada aqui do que algo real. E aí vai a nossa dificuldade de enxergar essas coisas. Isso nem é o ponto que eu queria trazer para os irmãos chamar a atenção, mas Chesterton, uma vez eu li algo que ele escreveu, que ele dizia assim, que se a gente plantar uma árvore, eu estou parafraseando, né? Se a gente plantar uma árvore de laranja e nascer chiclete, né? Nascer pirulito nessa árvore, né? Aquilo a gente ia chamar, puxa vida, que coisa fantástica, né, que aconteceu. E aí Chesterton vai chamar a atenção, pelo contrário, falou, não, a gente devia ficar abismado para aquilo que acontece com consistência. Por que toda vez que eu planto uma semente de laranja, nasce um pé de laranja? A gente acha isso óbvio, mas diante de todo o caos, de toda a incerteza, de toda a improbabilidade, há consistência naquilo que foi criado pelo Senhor. Então, quando a gente lê que o Senhor sustenta o mundo, o universo nas suas mãos, são nessas coisas que a gente precisa entender. Né? Então, né, a gente vê quando algo, né, um ser humano está nascendo, se a gente espirrar na hora de combinar os DNA, nasce um braço no pescoço, nasce uma cabeça no pé, tamanha delicadeza do processo, né? E a gente tem dificuldade de enxergar beleza nisso tudo. Quando a gente lê, por exemplo, o que Paulo escreveu ali em Romanos capítulo 1, um texto muito conhecido, Paulo vai dizer assim, olha, Paulo cita 2 atributos de Deus, atributos invisíveis, seu eterno poder e sua própria divindade. E ele vai dizer, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram
criados. E Paulo ainda é muito duro. Ele falou, ó, por causa dessas coisas, todos nós somos indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é, olha, pelas coisas que o Todo-Poderoso Deus criou, isso seria suficiente para nos levar até Ele. No sentido de, puxa vida, quem que fez essas coisas? Né? E Deus fez coisas maravilhosas. Quando a gente volta lá em Gênesis, eu acho muito impressionante quando o Senhor Jesus no jardim, o Senhor Deus no jardim, aqui o texto do capítulo 2 vai dizer, o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. A árvore do conhecimento do bem e do mal também era agradável à vista. E eu já vi até irmãos colocando dessa maneira. Falaram assim, não é, Adão, eles foram capturados porque a árvore era boa, né? Que aqui no capítulo 3 cita, né? Isso. Mas não era só a árvore do conhecimento, eram todas as árvores. Tudo aquilo que Deus fez era agradável. Contemplação, irmãos. Dificuldade que nós temos. E Deus fez de uma maneira para nos atrair. É claro que um coração contaminado, ele pode ir para todos os caminhos diferentes, mas se pensarmos nos atos de criação de Deus. Vamos pensar aqui. O que Deus criou no último dia? Foram 7, não foram? 7 atos de criação, 7 dias. O que Deus criou no último dia? Nada, né? Pois é. A gente vai lendo todos os atos de criação, e o Senhor termina onde ele olha e fala, isso é bom, ou isso é muito bom. O Senhor contemplando a sua própria criação. Chega no 7º dia de criação, o que Deus fez? Nada. Descanso de Deus. Então quer dizer que Deus estava cansado? De maneira alguma. Deus simplesmente não criou nada. Deus descansou nesse dia. Não somente isso, o texto vai dizer que ele abençoou esse dia e o santificou. Abençoou esse dia e santificou. Então, tudo aquilo que Deus, ao caminhar durante esse tempo de criação, no momento de convergência, depois de tudo pronto, Deus então cria como se ele criasse o descanso, um tempo de contemplação, um tempo que o homem colocado naquele jardim, o Senhor Deus, ele mesmo se apresentava lá, a presença de Deus ali, um tempo de descanso. E eu acho que a gente tem dificuldade de fazer com que isso nos atraia ainda mais o Senhor Deus. Porque não há como negar, irmãos, que quando a gente começa a fazer esses paralelos, né, com toda a trama da redenção, e a gente olha para o último Adão, nosso Senhor Jesus, né, e o escritor de Hebreus, capítulo 4, ele traz essa lembrança do Senhor Jesus como nosso descanso. Né? Então, depois de toda a trama de redenção, de todo o trajeto de resgate, os altos e baixos, toda a justiça de Deus e toda a graça de Deus sendo demonstrada ao longo desse caminho. Então, todas essas coisas convergem, então, no Senhor Jesus. E agora, o que nós temos que fazer no Senhor Jesus? Descansar. Obra pronta. Nós temos que contemplar no Santo de Deus. E aí nós precisamos descansar e olhar para tudo isso que foi feito e expressar glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um caminho de salvação para nós. Há um caminho que deveria ser de perdição, mas não é. Por quê? Porque o Senhor fez todas as coisas convergirem em Cristo. Né? E em Cristo nós fomos destinados, né, aos que creem, a repousar nele e a descansar nele. Então,
Um momento como esse, que eu creio que estava no coração do Senhor Jesus, quando ele vai dizer, olha, fazei isso em memória de mim. Façam isso. Lembrem dessa obra. Contemplem essa obra, palavras minhas. Parem para meditar, para pensar nisso. Puxa vida, né? Deixem de lado toda a agitação do mundo, toda a superficialidade do mundo, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que... Muitas dessas coisas, elas são lícitas, mas elas são temporárias. E descansem naquilo que é eterno. Descansem naquele que nos deu a eternidade nele. Descanse naquele que todas as coisas foram criadas por ele. Ele é a razão de todas as coisas terem sido criadas. Ele é a razão pela qual nós temos um futuro eterno. Um estado de contemplação. E esse é um convite, irmãos. Se nós compreendermos, eu estou convidando os irmãos a pensarem nisso. Não que eu tenha compreendido isso plenamente. Porque, sinceramente, eu acho tudo muito isso tremendo. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus em nós, ele possa nos mover de maneira que os nossos olhos sejam abertos, para que essas coisas sejam reveladas. Então eu repito, irmãos, nós vivemos tempos em que a poesia já não tem mais espaço. Nós não conseguimos sentar e vamos contemplar o que é belo porque foi Deus que fez. Vamos contemplar a eternidade, que coisa tremenda. Vamos contemplar na obra que o Senhor Jesus fez por nós. Mas isso não é pequeno, irmãos. O quanto que isso nos move? Eu não sei, eu penso por mim. E aí é um exercício ativo que eu preciso fazer. E é uma caminhada pela fé, irmãos. Porque quando o escritor de Hebreus vai lembrar, lá no capítulo 4, ele vai dizer, olha, vós os que creem, entram para o descanso de Deus. É um caminho de fé. Porque nós precisamos crer. Nós precisamos crer e entender que tudo isso é obra de Deus. O Senhor Jesus é obra de Deus. Nós somos obra de Deus e existimos porque temos esse caminho em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, esse momento para mim, dentre várias outras coisas que a gente pode ler, né, desse momento, uma dessas coisas é essa. Falei, olha, esse caminho de fé que todo cristão é chamado, que é o único caminho possível para a caminhada cristã, é uma caminhada de fé, é um caminho de contemplação. Eu acho que eu entendo com certeza que em Cristo todas as coisas ruins também devem ser deixadas, né? E não tem coisa que mais nos atrapalha nesse mundo que as nossas ansiedades, né? Porque como que a gente prefere ficar ansioso, prefere, entre aspas, né, do que descansar e contemplar a boa obra que o Senhor fez. E eu fico pensando do Senhor nos atos de criação, e eu criei os animais, e eu olhei e vi, boa coisa foi criada. Isso é bom. Criei o homem. Isso é muito bom. E aí o Senhor vê tudo que foi criado. No último dia de criação, o que eu vou criar? Mais alguma coisa? Não, agora é um momento de descanso. Vamos contemplar. E é claro que entra o pecado no mundo, aí no nosso tempo, né, houve esse atraso, né, dessa contemplação plena, né, como se fosse um atraso. O Senhor não, o Senhor não foi pego de surpresa, né? E aí o Senhor está falando, ó, vamos contemplar. E aí nós pecamos em Adão, né, o primo. E aí o Senhor faz todo o seu exercício em Noé, em Abraão, no povo de Israel. E aí vem o Messias morre, o Messias então ele ressuscita. E aí judeus e gentios juntos, né, inseridos nessa mesma árvore, né? E o Senhor Deus olha para a gente e fala, olha, vamos então contemplar. Chegou o momento. Hoje é o dia de nós descansarmos. E esse dia de criação tem um nome, chama-se Jesus Cristo.
E aí é o nosso momento de descanso. E nós podemos entrar nesse momento, nesse tempo, por meio da fé. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Porque é nele que nós podemos descansar. Convido os irmãos, pensem nisso, irmãos. Meditem nisso, irmãos. Contemplem a glória de Deus. Soa tudo muito abstrato, mas às vezes pode ser simples, como observar questões simples que foram criadas, que a gente imputa normalidade, naturalidade, como se o universo com os planetas pairando no ar, ou na falta dele, um se atraindo ao outro, como se isso fosse óbvio. Como se todo mundo soubesse por que essas coisas são assim. E o Senhor está lá sustentando toda essa grandiosidade e falando, olha, vamos descansar? Tudo que eu criei é bom. Vamos agora olhar para Cristo e vamos descansar nele. Convido os irmãos a fazerem isso hoje. Né? Ao partirmos esse pão, reconhecendo essa glória bendita do Pai, no Filho e no Espírito Santo, o Senhor expressa tanta misericórdia, né? Porque nós não fomos deixados, né? E o Espírito Santo que habita em nós, ele deseja nos levar por esse caminho de contemplação. Porque o Espírito Santo, a função, se a gente pudesse resumir a função dele, é nos levar a Cristo, a colocar os nossos olhos em Cristo, nos conduzir por esse caminho. Amém, irmãos? Então é isso. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, de fato, Senhor, falta-nos palavras, Senhor, para expressar a grandiosidade, Senhor, da Tua obra, desde os tempos que não conseguimos voltar, Senhor, com a nossa mente, Senhor. Desde os tempos em que o Senhor disse, haja e ouve. Ó, Senhor, grandiosa é a Tua obra realizada em Cristo, Senhor. Leva-nos, Senhor, a aprendermos a descansar plenamente naquele que nos salvou, Senhor. Nos salvou para morarmos, para habitarmos na eternidade com o Senhor. Ó, Senhor, ensina-nos por meio do Teu Espírito, Senhor, a aprendermos a descansar em Cristo. E que nesse momento, Senhor, leva-nos a todos, movidos pelo mesmo Espírito, Senhor, a olharmos para Ti, Jesus, como o consumador de toda a obra de Deus ao longo de todo o tempo. Obrigado, Senhor, por termos nos incluído em Cristo. Obrigado, Senhor, por ter estabelecido em Cristo um caminho de resgate para nós. E nós glorificamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.